do dano moral e do julgamento do Supremo Tribunal Federal, como prometido, no nosso primeiro vídeo, que está aí nesse nosso canal, nós falamos do valor do dano moral e do julgamento do Supremo Tribunal Federal com relação a retirar a parametrização. Mas também falamos naquele vídeo que o relator Gilmar Mendes, ele não declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei 13.467 de 2017, que tabelou o dano moral. Bom, mas isso vocês podem encontrar nesse vídeo anterior. Nesse nosso vídeo aqui, nós vamos falar também desse julgamento que ocorreu no dia 26 de junho próximo passado, e que nesse julgamento o Gilmar Mendes, e aí também foi seguido, foi por maioria, à exceção de 2 votos, julgou também a questão do dano em ricochete. Por quê? A Lei 13.467, quando ela incluiu o capítulo aí do dano moral, ela disse assim, artigo 223A, da CLT, incluído pela Lei 13.467. Aplicam-se à reparação de dano moral de natureza extrapatrimonial decorrentes da relação de trabalho apenas o dispositivo desse título. Bom, apenas a gente tem que sempre fazer algumas interpretações. E no 223B, o legislador disse assim, causa dano de natureza extrapatrimonial a ação ou omissão que ofenda a esfera moral ou existencial da pessoa física ou jurídica, as quais são as titulares exclusivas do direito de reparação. Então, quando no artigo 223A diz assim, apenas, e vai no artigo 223B, diz assim, as pessoas exclusivas do titular do direito de ação, né? Ou direito à reparação. Bom, vamos trocar esse miúdos para que esse vídeo não fique muito juridiquês, como eu gosto de dizer, né? Porque muita gente pode se beneficiar ao escutando isso. E aí a gente vai falar do famoso dano em ricochete. Vamos exemplificar. Um trabalhador, é a nossa área, ele sofre um acidente de trabalho. E em razão disso, ele entra com ação postulando a reparação de dano moral contra o seu empregador e obtém êxito nessa reparação. Ok? Mas nessa ação. Mas em razão desse acidente, esse trabalhador fica com sequelas limitantes, por exemplo, de locomoção, de uma vida social. Bom, então, além dele ser atingido na sua esfera moral e, portanto, postular essa reparação de dano extrapatrimonial ou dano moral, a sua família, vamos supor, estamos exemplificando, a sua esposa, que trabalha também, nesse caso se sente prejudicada porque precisa deixar o trabalho para cuidar, né, para dar atenção ou para auxiliar nesse processo aí de recuperação ou nessa limitação de locomoção definitiva. Pode ser definitiva, pode ser temporária, enfim, nós vamos entrar exclusivamente nas questões, porque isso vai ser objeto de um curso que a gente está montando. Mas, neste caso, além do dano direto, ela também sofre um dano reflexo, também chamado de dano em ricochete. Então, ela também é titular do direito de ação. Então, ela pode também se sentir lesada de forma reflexa. Bom, ela parou de trabalhar, ela tem que cuidar, ela tem uma vida diferente, ela tem limitações na sua vida social, na sua vida familiar e qualquer outras limitações, ou mesmo a dor que ela sente de ver um marido ou um companheiro ali naquela situação em razão de um acidente de trabalho cuja culpa foi comprovada. Isso é dano reflexo ou dano em ricochete. Bom, mas aonde é que está a questão? A questão toda, que a gente volta a discutir isso, porque isso não é novo, é que desde 2017 que o legislador, ao alterar a CLT, ou melhor, ao incluir todo esse capítulo de dano moral, que dá panos para manga, né? Ele é muito longo, se dá muitas aulas, muitos vídeos. Bom, e quando ele incluiu, ele trouxe várias questões. Primeiro, exemplificou o dano moral, mas não esgotou. A esfera do dano moral é muito grande, né? Os bens tuteláveis são muito grandes. Bom, essa foi a primeira coisa. A segunda coisa é que ele tabelou,
como eu disse no vídeo anterior, dano de natureza leve, de natureza média, grave e gravíssima. E esse dano de acordo com o salário do trabalhador. As questões e as construções de ordem jurídica, que eu reputo inconstitucional, está lá no vídeo anterior. Bom, mas aqui a gente também não pode, por analogia, não pode haver essa tabela. Se for excluído a tabela para o destinatário direto do dano ou o titular da lesão, também, por analogia, e a gente usa as interpretações analógicas, vamos usar inclusive o artigo 8º da CLT, também não pode haver um tabelamento para o dano em ricochete. Ou seja, o dano vai ter que ser proporcional à lesão e, neste caso, o juiz, o julgador, ele vai ter que fazer a análise, contextualizar toda essa prova, a extensão desse dano, a gravidade, qual é o papel dessa pessoa na vida dessa esposa, desses filhos, né, que também sentem reflexivamente ou de forma reflexa o dano que foi diretamente causado. E aí, minha gente, o que acontece é que, ao ser julgado no Supremo, volto a dizer, o julgador, ele entendeu da seguinte forma: as redações conferidas ao artigo 223A e 223B não excluem o direito à reparação por dano moral indireto ou dano em ricochete, no âmbito das relações de trabalho, a ser apreciado nos termos da legislação civil. E a gente tem lá o Código Civil, artigo 927, 926, 928, 929, nós temos diversos aí dispositivos nos quais nós da Justiça do Trabalho, nós que buscávamos essas ações, sempre nos socorremos, porque a CLT não trazia até 2017, com a Lei 13.467, que é chamada de reforma trabalhista, eu digo que é deforma, não existia parâmetro, não existia nenhuma construção legislativa acerca da reparação do dano moral. E aí, minha gente, dano moral, leia-se dano de diversas órbitas, diversas esferas. Pode ser um dano físico, um dano estético, um adoecimento mental, né? São vários. Ofensa à sua dignidade, ofensa moral, que aqui não cabe a gente fazer nesse vídeo curto, porque o objetivo aqui é falar desse dano ricochete. Bom, então, trocando em miúdos, né, o Supremo Tribunal Federal retirou, em boa hora, ou acho que já tardiamente, essa vedação ao dano em ricochete. Ok, minha gente? Eu acho que com isso a gente esclareceu um pouco, mas vamos fazer outros vídeos curtos falando sobre dano moral. E lembrando que a gente vai ter um curso agora, há muitos pedidos, sobre petição de dano moral. E, obviamente, vamos ter uma boa parte teórica para explicar quais são os danos, como que ele se constrói, como que ele se consolida, como que a gente faz a prova, como que a gente faz a prova técnica, que é a prova pericial, como é que tudo isso se encaminha, inclusive a petição, a audiência e o recurso.